Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana, vou falar sobre um assunto extremamente relevante para todos nós, que tem a ver com os pensamentos negativos. E este episódio é importante também porque esta semana, no canal do YouTube, ultrapassei a marca de 10 mil inscritos. Significa que já somos mais de 10 mil pessoas a buscar uma vida mais próxima, uma vida mais abundante no canal e, da minha parte, aquilo que eu vos prometo é que eu irei sempre trazer conteúdos relevantes e que agreguem valor à vossa vida para que vocês consigam efetivamente atingir os vossos objetivos. Portanto, esse é o meu compromisso, é a minha promessa para com vocês, com toda a comunidade. Dou as vindas também a quem entrou agora recentemente e convido também a verem os vídeos mais antigos e existem muitos conteúdos que eu acredito serem relevantes para que vocês possam encontrar técnicas e ferramentas e conceitos sobre lei da atração e sucesso que vos permitam dar passos maiores e conseguir conquistar maior equilíbrio e maior bem-estar na vossa vida. Então, pensamentos negativos. Nós encontramos imensos vídeos na internet que nos ensinam como eliminar pensamentos negativos. Mas o pensamento negativo, na minha área, portanto ligada à lei da atração, é mais voltado para o tipo de carga energética ou carga de vibração que nós emitimos quando um pensamento negativo invade a nossa mente. Então é nesse sentido e nessa perspectiva que eu vou falar hoje sobre como eliminar ou como mudar a vibração ou a frequência de um pensamento negativo. É uma técnica muito simples, que inclusive eu já falei, para quem já leu o livro Sem Limites, eu já falei no livro, mas que eu hoje vou tentar explicar de uma maneira mais simples, como sempre, aplicada à vida real. Um pensamento negativo é um pensamento que é semelhante a um pensamento positivo. A única coisa que muda é a carga da energia que esse pensamento liberta. Ou seja, no momento em que nós estamos com um pensamento negativo, a carga que é libertada tem um efeito imediato não só na nossa parte física, mas como também no ambiente à nossa volta. Mais uma vez, tem a ver com vibração. E se nós lembrarmos as leis básicas ou o princípio básico da lei da atração que diz que semelhante atrai semelhante, então se eu estou a vibrar negativamente, através do pensamento negativo, eu vou atrair pessoas e circunstâncias nessa mesma vibração, ou seja, também com carga e frequência negativa. E obviamente que isso se traduz também em coisas nocivas para a nossa vida, que não nos trazem equilíbrio nem bem-estar. Uma das particularidades que nós temos enquanto seres humanos quando nós pensamos negativamente é nós estarmos focados naquilo que não queremos para a nossa vida. Imaginemos que nós temos um problema, então nós não queremos esse problema. E quanto mais nós nos focamos nesse problema, ou seja, aquilo que nós queremos repelir na nossa vida, nós acabamos por fazer expandir esse que é o objeto do nosso foco, aquilo que nós não queremos, e automaticamente vem outro pensamento negativo, outro e outro e outro, e quando damos por ela nós estamos indispostos, nós começamos a notar que o nosso dia não corre bem. Então é isso que eu quero vos ensinar hoje através de uma técnica muito simples. Vamos imaginar, por exemplo, que o universo é como se fosse um GPS. E vamos imaginar que esse GPS está ligado a um carro que é automático. Ou seja, imaginemos que é um carro sem motorista. Nós damos as ordens para o GPS e o GPS leva-nos ao nosso destino. Então, por exemplo, se eu quiser ir para a rua número 1 ou à rua número 2, o carro, através do GPS, ele vai saber qual é o meu ponto inicial e vai-me levar até esse destino, aquilo que eu estou a pedir ou a ordenar que o GPS faça. Mas quando nós estamos num pensamento negativo, voltando a enfocar que esse pensamento negativo é relacionado com as coisas que nós não queremos, imaginemos que nós dizemos para esse GPS, para esse carro automático, eu não quero ir para a rua Ipanema. E o GPS não vai entender a nossa ordem. A única coisa que ele vai perceber é Rua Ipanema. Então, ele começa a fazer com que o carro se dirija para essa Rua Ipanema. Rua essa que nós não queremos ir. Mas como o objeto do nosso foco foi Rua Ipanema, eu não quero ir para a Rua Ipanema, ele vai nos levar precisamente para essa rua que nós estamos a falar. O objeto, mais uma vez, do nosso foco. Então não adianta eu dizer eu não quero ir para a Rua Ipanema, porque o nosso carro, o GPS, vai nos levar sempre para essa rua, aquela que nós não queremos. Então nós temos que nos focar não naquilo que não queremos, ou seja, na parte negativa, mas sim naquilo que nós queremos. Então se eu disser, por exemplo, eu quero ir para a Rua Abreu, ele aí vai entender o comando e vai-me levar para a Rua Abreu e não para a Rua Ipanema, que é aquela que eu não quero ir. Mas se eu disser eu não quero ir para a Rua Ipanema, ele continua a levar-me para essa rua.
E o universo entende as coisas exatamente dessa forma. A palavra não é entendida pela massa energética à nossa volta. A massa energética é objetivamente reacionada ou de alguma forma ela reage, interage com as nossas energias próprias através do objeto do nosso foco. Se eu me foco numa coisa que eu não quero, eu vou atrair mais circunstâncias desse que é o objeto do meu foco. Neste caso, a Rua Ipanema. Eu vou-vos explicar isto até de uma forma diferente e que ainda é mais simples. Imaginemos, por exemplo, que nós temos dois líquidos que não se misturam. Vamos imaginar água e azeite, ok? E vamos pensar que a água, óbvio que eu não estou aqui a falar no sentido nutricional, mas vamos imaginar que a água é o pensamento positivo, um elemento saudável, que faz parte da natureza, e que o azeite, que pela gordura que é nocivo, vamos dizer que é o pensamento negativo. Então vamos imaginar que nós temos duas garrafas, uma garrafa de água e uma garrafa de azeite. E que a nossa mente é um recipiente, um vaso, um copo, onde entram sempre líquidos, ou positivos ou negativos. Neste caso, ou água ou azeite. E vamos supor que sempre que eu falo da água ou do azeite, é derrubado ou é deitado para dentro desse copo ou desse recipiente uma parte desse líquido. Então vamos imaginar que eu digo água, ou seja, pensamento positivo. Eu vou enchendo o meu copo com pensamentos positivos. E ao momento em que eu começo a fazer transbordar o meu copo, coisas positivas começam a acontecer na minha vida. Okay? Eu já tinha falado até disto em relação àquilo que é o alimento da mente. Em relação ao azeite é a mesma coisa. Imaginemos que eu digo, eu não quero azeite, mas eu estou a falar do azeite. Então eu vou derrubar ou vou derramar um pouquinho para dentro do meu copo de azeite. E o que é que vai acontecer? O pensamento predominante, seja ele positivo ou negativo, neste caso água ou azeite, é que vai encher o copo. E o que é que vai acontecer, por exemplo? Nós temos um pensamento negativo hoje. E vamos supor que, fazendo esta analogia, nós temos um pouco de azeite dentro do nosso copo. Se eu começar a pensar pensamentos positivos, ou seja, a começar a alterar a vibração do meu pensamento, o que é que vai acontecer? Eu vou começando a deitar água para dentro desse copo. E esse copo vai enchendo de água, e o que é que vai acontecer? O azeite fica à superfície e acaba por sair para fora. O que é que acontece? A minha mente começa a eliminar os pensamentos negativos. Esse azeite desaparece do meu copo. Porquê? Porque os dois líquidos não se misturam. É impossível nós termos um pensamento positivo e negativo ao mesmo tempo. Pode haver ainda algum vestígio daquilo que é uma carga negativa de pensamento, mas quando eu introduzo pensamentos positivos, ele vai transbordando o copo, transbordando, até que ele deixa de existir. A mesma coisa acontece no sentido inverso. Eu posso ter um copo cheio de água, mas se eu for deitando azeite, a água vai começando a sair e o copo acaba por ficar cheio de azeite, ou seja, pensamentos negativos. Então vamos lá pensar. Como é que nós conseguimos mudar assim, num estalar de dedos, de vibração de pensamento? Imaginemos que há uma situação desagradável que acontece no seu dia-a-dia e que você não quer. Mais uma vez, volto a frisar que se você estiver focado naquilo que não quer, você está a expandir o que não quer e a atrair mais daquilo que não quer. Ok? Então vamos pensar assim, se eu não quero isso para a minha vida, o que é que eu devo fazer? Eu devo imediatamente perguntar, afinal, o que é que eu quero? Então vamos imaginar aquele exemplo inicial que eu dei. Eu não quero ir para a Rua Ipanema. Então, mentalmente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pensar, então se eu não quero ir para a Rua Ipanema, o que é que eu quero? Eu quero ir para a Rua Abreu. Então, se eu quero ir para a Rua Abreu, imediatamente eu começo a desfocar-me daquilo que é a Rua Ipanema. E o carro começa a dirigir-se para o sítio que eu efetivamente quero chegar. Então, a maneira mais simples que nós temos de mudar ou eliminar um pensamento negativo é pensar naquilo que nós queremos para a nossa vida. Se eu não quero isto, então o que é que eu quero? E aí imediatamente a nossa vibração muda. E quando nós pensamos naquilo que nós queremos, nós começamos a atrair outros pensamentos nessa mesma carga, o pensamento negativo começa a deixar de fazer sentido, o objeto do foco desse pensamento negativo começa a transbordar fora do nosso copo e começa a deixar de existir vestígios desse pensamento negativo. Então, sempre que você tiver um pensamento negativo, você deve perguntar-se a si mesmo, se eu não quero isto, então o que é que eu quero? E mentalmente começa a pensar, se eu não quero isto, eu quero aquilo. E começa a focar-se no que você efetivamente quer. Porque aquilo que você quer, inevitavelmente vai ter uma carga positiva. Porque se é uma coisa que você deseja, é uma coisa que lhe traz bem-estar, que lhe traz felicidade, que lhe traz alegria, que lhe traz motivação. E a partir do momento em que você se foca nisso que efetivamente você quer, você começa a atrair outros pensamentos na mesma carga. Começa a sentir-se melhor, começa a sentir-se mais equilibrado e, por consequência, as coisas à sua volta também começam a mudar de vibração. Então, esta é a forma mais simples de nós eliminarmos pensamentos negativos. É pensarmos naquilo que nós queremos para a nossa vida. Um pensamento negativo é algo que nós não queremos. Nós, quando pensamos em algo que está mal na nossa vida,
é um pensamento negativo, então nós devemos nos perguntar: se eu não quero isto, o que é que eu quero? Isto é um tema que eu já falei em outras circunstâncias, na mesma técnica, mas que muitas pessoas continuam a perguntar-me. Então eu resolvi voltar a frisar ou voltar a repetir ou enfocar esta técnica, que é uma técnica muito simples, que eu utilizo quase de hora em hora na minha vida e que me permite realmente mudar imediatamente a vibração. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Como sabem, e se acompanham o canal, eu estou num processo de transformação física. Comecei a cuidar do meu corpo de uma maneira diferente, comecei a cuidar também da minha alimentação e isso começou a trazer resultados notórios. Perdi imenso peso, ganhei massa muscular, sinto-me muito melhor, tenho muito menos cansaço ao longo do dia, tenho a mente mais aguçada, consigo estar mais focado, mais concentrado, portanto trouxe imensos benefícios. E um dia mais tarde irei falar sobre exatamente o que eu fiz, porque muita gente me pergunta sobre isso. E ontem, por exemplo, passei o dia todo em viagem. E como passei todo o dia em viagem, não tive tempo para fazer o meu exercício físico, o plano que eu faço quase diariamente. E eu sentia-me mal, porque eu sentia que faltava alguma coisa. E um dos meus segredos em termos de sucesso profissional e pessoal tem sido sempre a disciplina. Ou seja, eu todos os dias fazer aquilo que precisa de ser feito para chegar onde eu quero eventualmente. Então, eu não tinha feito esse exercício, já era meia-noite, penso eu, e eu não tinha motivação para fazer isso. Então eu estava sempre focado, negativamente, portanto o pensamento negativo, naquilo que era o mal-estar que eu estava a sentir por não ter feito o exercício físico, ok? E eu depois pensei, ora bem, se eu me estou a sentir mal devido ao exercício físico, independentemente de se é tarde ou não, eu não quero isto para a minha vida. Então eu fiz esse exercício. Então o que é que eu quero? Eu quero sentir-me bem, quero continuar a alimentar o meu corpo, quero continuar neste processo de transformação. Então o que é que eu fiz? Era quase 1 da manhã e eu fui fazer o meu plano de exercícios. E acabei às 3 da manhã, deitei-me tarde, ok, mas cumpri com aquilo que precisava. Então, a partir do momento em que eu comecei a mudar o meu pensamento negativo para positivo, eu não quero estar com este peso, esta sensação de peso de não ter feito o meu treino, não é? Então o que é que eu quero? Eu quero poder sentir-me bem. Então, vamos fazer o que precisa de ser feito. Então, é uma maneira muito simples de nós mudarmos rapidamente a nossa vibração. E agora eu pergunto, qual é a técnica que você costuma utilizar quando quer eliminar pensamentos negativos ou de mudar de vibração? Se ela é negativa, como é que passa para positiva? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje para receber todas as semanas os melhores conteúdos de desenvolvimento humano. Não se esqueça também de se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver o episódio desta semana. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.